Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras, tratando de assuntos de ordem transcendental, do tipo transição planetária, projeto Terra, projeto Resgate da Humanidade na Terra e muito mais no sentido de que possamos, com o tempo, adquirir os conhecimentos necessários para nos tornar resgatáveis, ok? Então, o que eu tenho a dizer? Antes de entrarmos no assunto do vídeo propriamente dito, que é sobre uma técnica de meditação ativa na dinâmica do dia a dia, como fator ascensional, que também é uma continuação da apresentação anterior, cujo título é Como Chegar a uma Espiritualidade Esclarecida. Eu os convido, a todas e todas, ao ancoramento inicial, certo? E, para tanto, eu vou colocar aqui a tela de uma programação visual de ancoramento. Vou fechar a minha câmera para que vocês possam se concentrar mais detidamente nesta imagem, que é uma programação. E aí você está no centro dessa imagem. É você que está na posição de lótus, com o seu cardíaco ativado, cercado por sua egrégora, por seus irmãos de alma, e todos conectados, né, às esferas mais sutis de sua composição multidimensional, fazendo a ressonância com a hierarquia micaélica, que com certeza é uma das que tem um dos maiores interesses na nossa vitória final nessa experiência. Ok? Então, agora que colocaram na sua tela mental esta programação visual, eu convido a todas e todas a fecharem seus olhos, colocarem foco na respiração, que é uma forma de permitir que o multiverso entre em nossos corpos, em nossas interfaces, tornando-nos um com o todo, fazendo com que este oxigênio transforme-se em prana, substância vitalizadora de nossos corpos multidimensionais. E nesse estado vibracional, invocamos nossa egrégora, aproximando-nos das frequências da esquerda, que nos dão sustentação. Atraímos o povo da direita, que nos permite conscientização com seus ensinamentos nas escolas do astral. Colocamos-nos acessíveis às reverberações dos ascensionados de nossa egrégora, que nos permitem a uma aproximação quântica com o nosso mental abstrato, para que esse participe desse estudo, alargando as potencialidades desse mental concreto, as verdades transcendentais. Assim, agradecemos a presença dos nossos guias, monitores, amparadores, que desobstruem os caminhos para que possamos acessar esses conhecimentos libertadores. Agradecemos-lhes também por segurarem e protegerem esta mandala, dizendo todos juntos o mantra da estrela flamígera, Klim, Krishnamaya, Govindaya, Gopinaja, Vallabha Surra. Que estejamos todos bem em processo de verticalização ascendente. E agora, calmamente, voltemos ao estado beta, para que possamos adentrar com mais consciência nos assuntos que aos poucos nos tiram do palco das ilusões. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Ok, pessoal? Então, recuperando aqui, ativando a minha câmera. Vamos tomar uma dose da pílula vermelha, né, que é
aquela substância que nos ajuda a ter mais criticidade e perceber a realidade, né, de uma forma mais amadurecida, ok? Então, vamos lá. O assunto de hoje, meditação ativa na dinâmica do dia a dia como fator ascensional. E aqui, gente, nós temos a imagem de uma pessoa que se destaca na multidão. Por quê? Porque ela, através das técnicas de meditação ativa, dinâmica, no dia a dia, ela consegue sair da mecanicidade imposta pela matrix de controle e se torna um ser com alma. E é este o nosso objetivo nessa sequência de vídeos que abordam esses assuntos de ordem transcendental, ok? Então, vamos lá. A Flávia, a terapeuta integrativa do nosso grupo, e aqui eu quero agradecer pela sua participação, né, em sua pergunta no nosso canal do YouTube, abriu-nos a possibilidade de desenvolver um exercício multidimensional para fortalecer o frequenciamento com o mental abstrato, pois a resposta remete-nos a uma técnica que podemos acoplar em nossas atividades cotidianas. Vamos chamá-la de meditação ativa ou meditação dinâmica. O importante é acoplar esses dois conceitos na nossa prática do exercício diário. O nome pouco importa. O que a gente tem que ter aqui em mente é que é uma meditação que não nos atrapalhe nas nossas atividades do dia a dia, pois nós vivemos num mundo muito dinâmico, né? Diferente daquelas hierarquias que trouxeram para o mundo, né, a prática da meditação. Então, nós estamos numa batida diferente. E é nessa batida da dinâmica do dia a dia, que as pessoas não podem parar, etc., tal, que a gente tem que, então, desenvolver as práticas meditativas dentro, né, desta movimentação diária. Ok? Então, vamos lá. Esse exercício deve ser realizado instante a instante, a todo momento, segundo a segundo, com o auxílio da respiração baixo ventre, integrando um estilo de vida, para que tenhamos mais inteligência na medida em que interagimos com as coisas do mundo. Esta postura estimula uma mudança no foco perceptivo, no sentido de trazer uma maior observação consciente das coisas, um olhar mais abrangente, capaz de captar com mais intuição cognitiva o significado das manifestações. Então, qual que é o detalhe da proposta dessa meditação? Né? É que ela integre a nossa vida. Então, nós temos que entendê-la como a respiração. Nós não podemos ficar sem respirar. Porque quem não respira não vive mais, pelo menos nessa dimensão, né? Nesse corpo. Então, para que essa técnica dê certo, ela não pode ser um acessório. Ela tem que ser um mecanismo que esteja presente no nosso dia a dia, como a respiração, ok? Seguindo. Mas vamos à pergunta. Então, qual foi a pergunta que a gente fez aí, a referência, né? A pergunta é essa aqui. Então, nosso avatar aqui, quando sonha, seria como se eu fosse o mental superior a observar-nos? A resposta é sim. Trata-se de uma situação similar aos momentos em que dormimos e sonhamos. Na maior das vezes, temos ciência de uma forma intuitiva de que aquele personagem que está participando do sonho somos nós. Não é assim que acontece no sonho? Quando a gente tem os sonhos inconscientes, né? Eu não estou falando aqui quem já desenvolveu aquela técnica do sonho consciente, né? Quem tem sonhos conscientes consegue comandar aquele personagem lá que nos representa, ok? Mas essa é uma outra situação. É tipo, quando o mental superior, ele começa a acoplar no mental, o mental abstrato, né? Começa a acoplar no mental concreto,
É como se você começasse a ter os sonhos conscientes. Então, você começa, né? A sua porção maior começa a ter um domínio, uma governabilidade sobre, né, os nossos atos do dia a dia. Vai acontecendo uma simbiose, tá? Mas, por enquanto, como nós temos ainda sonhos inconscientes, é essa analogia que se faz, tá? Da situação do mental abstrato com relação ao mental concreto, certo? Ele observa, ele vê, ele sente, mas não consegue ter aí um domínio, né, sobre os nossos atos, ok? Então, o detalhe é que não temos controle sobre suas ações, só que quando nós sonhamos, né, e também o mental superior quando nos observa, né? O avatar do sonho se autodetermina, né? É o tal do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele faz parte dessa experiência. E é claro que é um livre-arbítrio, como é que eu posso dizer? Relativo. O livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, ela está mais ligada, né, ao que você vai fazer da sua vida aqui. Você pode seguir o seu programa ou não. Você é livre para decidir isso. Agora, as consequências é que vão estar relacionadas a essas escolhas, ok? Então, vamos lá, vamos à frente. Bom, com o mental abstrato ocorre algo semelhante ao sonho, né? Quando nós sonhamos, tá? Pois, nos exílios planetários, na condição de exilado, o ser em sua realidade dimensional, tido como mental extrato ou mental superior, alma, várias denominações para referi-lo, encontra-se em um coma induzido, vinculado quanticamente a uma outra mente, o mental concreto, caso nosso, tá? Participando de uma vivência simulada, com um grau de sofisticação, tamanho, que seus personagens não percebem que são digitais. Um exemplo cinematográfico disso aqui que eu estou falando é aquele filme 13º Andar, que eu já fiz referência no vídeo anterior. Espero que todos tenham visto, tá? Eu já coloquei o link de acesso à visualização desse vídeo lá no nosso grupo, tá bom? Eu também vou colocar nos grupos do Samadhi, tá? Vale a pena assistir esse vídeo, porque esse filme, né? Porque ele ajuda, né, a alargar as nossas perspectivas, ok? A gente tem que ir alargando as perspectivas, certo? Bom, ligado a uma programação existencial impactante, para que, então, o mental abstrato, ele está ligado, né, a uma programação existencial impactante. Para quê? Para que seus códigos psicológicos sejam alterados, a fim de perceber que determinadas formas de proceder não são benéficas para si e para o coletivo. Aprende sentindo, pois está quanticamente ligado ao avatar, que é quem vive as situações da vida, as experiências, né? Sendo que quem deve aprender com elas é o ser que nos observa, o mental abstrato, ok? Então, aqui, ó, eu trago aqui nessa imagem, caso nós, né, o avatar aqui, o mental concreto, tendo um sonho, tá? E aí, no sonho, o personagem que representa, né, esse avatar, ele aqui, ó, ele está sendo roubado. Ele está passando por uma situação difícil. Por quê? Porque ele possivelmente tem adotado esse padrão de comportamento. Então, para perceber que isso não é recomendável, né, não é salutar, ele, num ambiente de simulação, ele passa pela mesma experiência. Só que, no momento, ele não sabe que está numa simulação. Então, o fator emocional faz com que ele tenha, né, aquele impacto capaz de modificar o seu comportamento, né, e mudar o seu código psicológico, ok?
Agora, convido-os a todas e todos tomarem mais uma pílula vermelha. Olha só, veja, fazemos parte de um programa informatizado de psicologia multidimensional. O avatar é formatado para vivenciar exclusivamente essa experiência. E é por isso que não temos lembranças das vidas anteriores. Algumas doutrinas dizem que estamos sob o manto do esquecimento, mas o fato é que não há informações das vidas anteriores no banco de dados, por ser esta a sua primeira vivência encarnacional, né? E aí nós nos remetemos, assim, para melhor exemplificar o que estamos falando, ao filme Nosso Lar, né? E aí lá no filme Nosso Lar, ó, tem um prédio parecido com esse, certo? Em que tem uma rampa. E aí o que acontece? Lá aquele prédio ao fundo é o Ministério, digamos, da reencarnação, ou da encarnação, certo? Ministério da Encarnação. Eles falam reencarnação, mas é o Ministério da Encarnação, ok? Por quê? Nós vamos ver isso a seguir. Olha só. Então, o que acontece? O André Luiz ele ficou, digamos assim, grilado com a dinâmica, né, desse prédio, porque várias pessoas, todos os dias, a todo instante, se reuniam, né, aqui na entrada do prédio, na rampa, né, no início da rampa, e aí várias pessoas vinham e se despediam de um amigo, de uma amiga, né? E alguns dizem assim, não, eu vou ser a sua filha, eu vou ser o seu filho, coisa e tal. E aí, essa pessoa seguia pela rampa, era recepcionada lá por um funcionário, né, do nosso lar, e os dois entravam no prédio e ninguém mais os via. Então, o que estava acontecendo? Aí um processo de encarnação, porque lá dentro do prédio, tá, que não é acessível às pessoas, aos fractais de alma que estão lá no nosso lar, tá? Aqui você só pode entrar se for autorizado, ok? Então, tem os funcionários, tem os seguranças, etc. Tal. E aí, por quê? Porque lá dentro tem as máquinas de reencarnação. E é nesse momento, então, que esse fractal aqui contém ainda a personalidade da vida passada, tá? Ele é praticamente deletado, ele é deletado. Por quê? Porque agora ele vai vivenciar uma nova experiência, ok? Vai vivenciar uma nova experiência. Aí vocês vão perguntar assim, sim, mas aí eu deixo de existir? Sim e não, ok? Se você teve uma vida aqui significativa, essa informação ela fica aonde? No teu banco de dados superior. Quem é o banco de dados superior? É o mental abstrato. Você fica no mental abstrato, né? É tipo assim, quando você lembra que teve 15 anos, todos nós aqui já tivemos, né? Quem tem mais de 15 anos, lembra que teve 15 anos. Mas você não é mais aquela pessoa dos 15 anos, agora você é a pessoa aí que tem 30, 40, 50, 60, 70, nasceu. Mas você lembra, né, de fatos importantes daquela época. Essas estão vivas. Então, aquela pessoa dos 15 anos, ela está viva em você na sua porção maior. Estão entendendo? É mais ou menos assim, essa analogia, tá bom? Então, vamos lá. O avatar nasce, então ele surge na Terra, né? Que está o bebezinho aqui, né? Com a memória zerada. Né? É um novo avatar, certo? É um novo avatar. Deixa eu ver. E com isso, é diferente do esquecimento. Né? Ele nasce com a memória zerada, e isso é diferente do esquecimento, ok? Quem tem a lembrança de todas essas experiências aqui na Terra e fora da Terra é o seu mental abstrato, ok? Então, insere-se na nova vivência sem acúmulos de informações. O que há são programações de várias fontes para induzir a um propósito
a nova experiência, ok? Então, tem que nascer zerado, com a memória zerada, digamos assim, né? Que eu vou ter aqui um pendrive novo, está até encapado aqui. Então, ele está zerado, zeradíssimo, né? E esse pendrive ele vai se encher de informações à medida que esse avatar aqui for vivendo e for interagindo com as coisas dessa experiência, ok? Mas apesar de vir com a memória zerada, que isso é memória informacional, tá? Ele vem com programações, tá? Ele vem com programações. O pendrivezinho aqui, ó, ele vem com programações, tá? Programações da sua essência, ó, programações da sua essência, né, relativas ao mental abstrato, e programações para que ele possa formar uma personalidade nesta experiência. Ok? Então, aqui, ó, nós temos o signo solar, né, nós temos o ascendente, nós temos o Mercúrio, nós temos o Nodo Norte, que são programas para que essa experiência vivencial seja diferente da anterior. Porque se não colocarem essas informações, essas programações, né, digamos, artificiais, a gente repete, né, o mesmo procedimento. E a finalidade não é essa, a finalidade é que a gente faça diferente, né? Então, é colocado ou é ativado aqui nessa experiência, né, aspectos da programação do mental abstrato passíveis de alteração, aquilo que eles querem que alterem, ou seja, aqueles códigos que estão desequilibrados, ok? Mas não são só essas influências que a gente acaba se expondo, né? Também tem a programação epigenética que está vinculado o quê? As características do planeta em que você encarna, certo? Então, quem encarna aqui na Terra, né, que traz esse fractal da consciência, que tem capacidade cognitiva, é o que a gente chama de ser humano, né? E, na verdade, eu considero mais como um robô biológico, certo? E vai se tornar ser humano na medida que esse pendrive aqui for se enchendo de informações transformadoras, ok? Porque ele pode se encher de porcaria. Entenderam? Então, se você nasce aqui na Terra, dentro dessa programação, você nasce como um ser humano. Se você nascer em outro planeta, você vai ter a influência, né, das forças geológicas daquele outro planeta. Então, você vai ser diferente. Você vai ser de uma outra raça, né? Vai ter uma outra constituição, certo? Então, vamos lá. À medida em que o avatar vive, ele vai preenchendo o banco de dados, formando paulativamente uma personalidade que lhe permite ter uma noção de individualidade para uma interação objetiva com o ambiente da simulação, ok? Então, isso aí tem a ver com o ego, né? A importância do ego é essa possibilidade de uma percepção individualizada. E essa percepção individualizada, ela nos permite ir formando uma personalidade, tá, que sofre a influência desses vários fatores que nós falamos, que nós mostramos aqui no slide anterior, né? É a programação do próprio mental abstrato, né? São os seus códigos psicológicos, é a programação do seu monitor, ou do seu guia, ou do seu amparador, né? Aquele que conhece, que está lá do outro lado, lá nas esferas, né? nas outras dimensões, que conhece o passado desse mental abstrato, né? E aí chega à conclusão de que determinadas experiências ele deve passar para quê? Para modificar os seus códigos. Então, aí é que vem, né, aquela programação astrológica que a gente vê, né? E aí é interessante o seguinte, tudo que a gente percebe em nós, nos outros, não é da nossa essência. Por exemplo, o signo solar.
né? Ele é um programa que é escolhido pelo programador, né? O ascendente é um programa escolhido pelo programador, ok? Então, esses programas, eles vão interagir também com os programas da essência, no sentido de trazer aquela transformação que possa fazer com que, né, o mental abstrato, né, ele se reequilibre. Olha a importância, né, dessa nossa vivência aqui, né, dentro dessa programação, ok? Então, vamos lá. Bom, segundo as entidades que se manifestaram na série de livros Lei do Uno, a técnica da simulação é uma das mais seguras e rápidas para trazer mudanças evolutivas. A Lei do Uno é um livro que foi ditado por entidades, né, a um grupo de pessoas. Então, era assim, tinha uma pessoa que ficava deitada, um médium, né, e aí ele recebia, né, a mensagem daqueles seres, não sei se de uma forma mediúnica ou por acoplamento, tá? E essa pessoa, então, ia respondendo a perguntas que o grupo, né, de encarnados aqui fazia uma série de perguntas, e as entidades iam respondendo, e eles iam gravando, ou iam anotando, etc. Tal, e aí acabaram fazendo esse livro, que vale a pena ser lido. Eu também vou colocá-lo, tem um arquivo, um e-book, que a gente pode escutar, eu vou colocar lá no grupo, para quem se interessar, porque ele também é muito revelador, viu? Então, assim, mas o que eu quero aqui, o que importa aqui a gente salientar, é que nessa informação aqui, nesse repasse de informação, essa hierarquia, tá, aí representada como pela lei do Uno, que é a raça de Ra, certo? Eles informam que esse esquema da simulação que nós estamos envolvidos é o mais seguro para um processo evolutivo, mais seguro e mais ágil para um processo evolutivo, tá? Na medida em que os seres que estão submetidos a essa experiência ou a esse programa de recuperação psicológica, eles são violentos, tá? Eles são, de uma certa forma, degenerados, todos nos seus níveis, tá? Uns muito degenerados, outros menos, certo? Só que a gente não se vê assim. Por que a gente não se vê assim? Porque nós chegamos aqui com a memória zerada. Nós trazemos algumas programações, né, do dono da nossa encarnação, que é o mental abstrato, né? E outras encarnações e outras programações aí realizadas pelos nossos guias, para quê? Para que a gente possa, então, construir um novo exemplo de vida, né? Para justamente trazer as modificações esperadas a fim de que o nosso mental abstrato, que é um corpo biológico que está numa outra frequência vibratória, possa sair, né, daquela contenção que ele se encontra. Nós vamos ver aqui, em seguida, um exemplo visual disso que eu estou falando, tá? E aí, o seguinte, essa metodologia, eles informam que é a mais segura. E realmente, porque se seres violentos estão contidos, né, e ao mesmo tempo passando por experiências oníricas, que para eles parece ser verdade, porque acaba atingindo o seu emocional, né, não há perigo de autodestruição. Bem diferente das nossas prisões aqui na Terra, né? Bom, vamos lá. Bom, agora que já sabemos que quem é o observador, que é o mental abstrato, né? Podemos praticar um ótimo exercício para melhorar a ressonância ou o emaranhamento quântico com os aspectos positivos desse mental abstrato, ok? Então, vamos lá. Para tanto,
devemos adotar na vida cotidiana uma postura de maior observação. Sejamos no dia a dia interagentes, contemplativos dessa experiência, pois esse procedimento induz a uma maior modulação da dualidade e o consequente equilíbrio das polaridades, o que é um dos requisitos para tornarmos-nos resgatáveis e vencer esse jogo. É um jogo de multiplayers, né? Nós não estamos sozinhos aqui, então a gente tem que interagir com os outros avatares que também têm as suas programações. Isso, então, eleva, né, o grau de dificuldade desse jogo, que tem uma matriz de controle, né, que busca a nossa inconsciência. Agora, como é que você vai conquistar essa percepção, digamos, uma percepção ascensional, na medida em que você se torna um observador mais acurado, a exemplo do nosso mental abstrato? Porque ele é o observador, ele é que nos observa. Então, nós, para que possamos criar uma melhor sintonia, né, com essa nossa mente superior, aqui nós devemos adotar a mesma postura, sermos mais observadores nesse mundo, né? Não de uma forma passiva, mas observadores ativos, mais contemplativos. Para quê? Para melhorar a nossa ação. Aqui, observações finais. Para que a prática do exercício, tá? Observações finais para a prática do exercício. Faltou ali um D. Os Laronandex fizeram os avatares, aí, entre aspas, né, robôs biológicos, com 2 dispositivos auditivos, 2 dispositivos visuais e um aparelho fonador, com o propósito de possibilitar a evolução consciencial, pois assim o avatar poderá introjetar mais bits e desprender menos bytes, para evitar o desperdício de informações que o hardware biológico necessita para transformar os dados coletivos do meio externo em conhecimentos internos, geradores de uma personalidade única e específica, a fim de melhor interagir nesta simulação biológico-digital, conforme as programações individuais relacionadas às necessidades de resignificação psicológica do mental abstrato, ok? Então, é essa a ideia. Como é que a gente vai poder adaptar, né, a técnica da meditação, que é um exercício de contemplação, de percepção contemplativa do mundo, ou seja, ver sem muito se envolver. O envolvimento ele deve se dar até o ponto em que não nos leve ao desequilíbrio, ok? Então, esse exemplo, né, dos 2 olhos, 2 ouvidos, é para que a gente escute mais, observe mais e fale menos. Sejamos mais observadores, ativos, mas observadores. E a gente pode acoplar isso, fortalecer esse exercício, né, com a consciência da respiração. Então, você respira de uma forma profunda e observa melhor as coisas. Seja o observador da sua experiência. Para quê? Para que cresça o seu gradiente de cognição multidimensional. E assim, você começa a fazer uma melhor ressonância, né, com o seu mental abstrato, e isso fortalece esse objetivo de que você possa se tornar um resgatável. Ok, pessoal?
Então, chegamos ao fim dessa segunda parte, e no próximo vídeo, na segunda-feira, nós vamos para a terceira parte, né, do vídeo inicial que nós colocamos no ar na segunda-feira, ok? Então, esse vídeo aqui intermediário, segundo, é para nos dar um suporte, né, objetivo e dinâmico, para que a gente possa, então, melhor atingir os nossos objetivos, ou ter mais chances, né, de ir atingindo os nossos objetivos, né, de ordem ascensional. Então, agradeço a todas e todas, né, pela atenção, e vamos nos despedindo aqui, avisando que no domingo faremos essa apresentação ao vivo e a cores lá no Samad, né? E aqueles que moram aqui em Brasília estão convidados a participar a partir das 9 da manhã, ok? E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, estaremos colocando no ar, né, um novo vídeo, que é uma continuação deste, ok? Desses assuntos que nós estamos tratando aqui, ok? Então, um beijo no coração de todos e até a próxima segunda-feira, para aqueles que não ver no domingo, ok?